Imagine que sobre o eixo das abscissas você se atenha especificamente às marcações que correspondem a 5 e 9. Se você quiser calcular a distância entre essas marcações, basta fazer a diferença entre esses registros, entre esses valores. Ou seja, a distância que separa cada uma dessas marcações, a marcação do 5 e a marcação do 9, é 4. Basta fazer 9 menos 5. Se a gente representar o 5 como XA e o 9 como XB, o que a gente faz efetivamente, toda vez que a gente quer calcular algum tamanho sobre o eixo das abscissas, que eu vou representar aqui como tamanho x, é fazer xb menos xa, tomando cuidado para que o xb seja o maior dos valores. Caso contrário, a sua subtração vai dar um resultado negativo, o que não corresponde a um tamanho. E essa continha aí, xb menos xa, a gente representa como ΔX, porque delta é o símbolo que na matemática, na física e na química representa variação. De modo similar, se eu olhar para o eixo das ordenadas, é o eixo dos y, e especificamente para as marcações correspondentes a 1 e 4, se eu quiser calcular o tamanho que separa essas marcações, basta eu fazer a diferença entre os registros 4 e 1. Portanto, esse tamanho vale 3. De forma análoga, se eu chamar o 1, se eu representar o 1 como YA e o 4 como YB, toda vez que eu quero calcular um tamanho sobre o eixo das ordenadas, que eu estou representando aqui como tamanho y, basta fazer YB menos YA, mais uma vez tomando cuidado para que o YB seja o maior dos dois. E isso é representado como ΔY. Agora imagina que eu queira juntar todas essas informações de modo a criar um segmento. Na verdade, eu estou criando um ponto A de coordenadas 5 e 1 e um ponto B de coordenadas 9 e 4. E além disso, eu estou criando um segmento cujas extremidades são esses pontos A e B. E o meu objetivo agora é colocar sobre esse segmento um ponto C. Está aqui ele em vermelho, um ponto C, de modo que esse ponto C divida o nosso segmento AB em dois pedaços proporcionais a 3 e a 2. Eu quero que o AC seja proporcional a 3, e por isso eu vou escrever aqui 3K, e eu quero que o CB seja proporcional a 2, e eu vou representar isso escrevendo 2K. Portanto, se eu dividir o tamanho de AC pelo tamanho de CB, isso vai valer 3 sobre 2. O que é a mesma coisa que escrever que o tamanho de AC dividido pelo tamanho de AB é 3 sobre 5. Por quê? Perceba que o AB é a soma de 3K com 2K, portanto ele fica com 5K. Eu vou preferir usar essa daqui e em breve, até o final do vídeo, você vai entender por quê. Bom, o nosso objetivo é descobrir as coordenadas desse ponto C. Então, se eu puxar uma linha de chamada para cima do eixo das abscissas, essa linha de chamada vai cair na marcação correspondente ao X do ponto C. E se eu puxar a linha de chamada, projetar a linha de chamada para cima do eixo das ordenadas, isso vai cair em cima da marca correspondente a Y do ponto C. E nós sabemos que essas linhas de chamada, por serem paralelas, elas vão dividir aquele segmento que vai do 5 até o 9 em dois pedaços proporcionais a 3 e 2.
Então eu vou representar isso escrevendo 3P e 2P. Perceba que cada vez que eu faço isso eu tenho que usar o mesmo parâmetro. Lá no segmento o parâmetro foi a letra K. Sobre o eixo das abscissas o parâmetro é a letra P. E a mesma coisa acontece sobre o eixo das ordenadas. Eu vou escrever aqui 3Q sobre 2Q. Então, essa relação de proporção ela é transferida para os eixos do x e do y. Dessa forma, a gente pode dizer que esse tamanho aqui, ó, eu vou riscar para você em verde aqui, ó, esse tamanho aqui, dividido por esse tamanho aqui, tem que dar 3/5. Da mesma forma que daria se eu dividisse esse tamanho aqui, em cima do nosso segmento AB, pelo próprio segmento AB. Então, eu vou levar essa informação para a conta. Então, olhando para o eixo das abscissas, eu posso escrever que xc menos 5 dividido por 9 menos 5 tem que ser igual a 3/5. Daí a gente leva essa conta adiante. 5xc menos 25. Observe que o denominador do lado esquerdo vale 4. Então, 3 vezes 4 vai dar 12. A conclusão é que o xc é 37 sobre 5. E a mesma coisa a gente vai fazer sobre o eixo das ordenadas. Porque ao dividir este tamanho por este tamanho, o resultado também tem que ser 3/5. Então faremos YC menos 1 dividido por 4 menos 1 e o resultado dessa conta tem que dar 3/5. Essas frações são equivalentes. Portanto, eu vou ficar com 5YC menos 5 igual a 3 vezes 3, que é 9. Portanto, YC é 9 mais 5, 14 sobre 5. Mas uma coisa que eu quero te mostrar aqui nesse vídeo é que essas duas contas podem ser condensadas, essas duas aqui, ó, essa e essa, podem ser condensadas numa única conta, desde que eu utilize de maneira esperta essa relação aqui, ó. Porque veja só o que ela está nos dizendo. Ela está nos dizendo que se eu pegar as informações do ponto C e dessas informações subtrair as informações do ponto A, e no denominador eu pegar as informações do ponto B e subtrair as informações do ponto A, isso tem que dar 3/5. Note que foi exatamente isso que a gente fez em cada uma das duas contas. Pegamos as informações do ponto C, subtraímos as informações do ponto A, está aqui, ó, 5 e 1. E no denominador, pegamos as informações do ponto B, 9 e 4, e subtraímos as informações do ponto A, 5 e 1. Então, essa expressão aqui resume o que nós fizemos nas duas contas em azul. Bom, se eu olhar para essa expressão aí, C menos A dividido por B menos A igual a 3/5, eu vou continuar embaixo, escrevendo em vermelho, a gente pode multiplicar cruzado, daí a gente chega à conclusão de que 5C menos 5A é igual a 3B menos 3A. Eu posso transferir o menos 5A para o segundo membro e vou ficar com 5C igual a 2A mais 3B. E finalmente eu posso escrever que C
é igual a 2A, C é igual a 2A mais 3B dividido por 5. E o que essa expressão está me dizendo é que nesse nosso problema, se eu quiser calcular as coordenadas do ponto C, basta que eu pegue as informações do ponto A e multiplique por 2, pegue as informações do ponto B, multiplique por 3, some essas informações e depois divida tudo isso por 5. Vamos experimentar. Vamos pegar as informações do ponto A, estão aqui, ó, e vamos multiplicar por 2. Se as informações são 5 e 1, elas vão se transformar em 10 e 2. Agora, vamos pegar as informações do ponto B, que está aqui, ó, e vamos multiplicar por 3. Se eu pegar 9 e 4 e triplicar, isso vai dar 3 vezes 9, 27, 3 vezes 4, 12. Agora vamos somar essas informações e dividir por 5. Isso vai nos dar as informações do ponto C. Mas somar as informações 10, 2 com as informações 27, 12 corresponde a somar coordenada a coordenada essas informações. Portanto, eu vou somar o 10 com o 27 e depois eu vou somar o 2 com o 12. Ao fazer isso, 10 com 27 vai dar 37 e 2 com 12 vai dar 14. Só que isso tudo tem que estar dividido por 5. Portanto, as coordenadas do ponto C são 37 dividido por 5 e 14 dividido por 5. Exatamente o que nós encontramos aqui, ó, 37 sobre 5 e 14 sobre 5. Portanto, essa é uma técnica que te permite fazer de uma vez só a conta tanto para o x do C quanto para o y do C. Agora, isso só vai dar certo se você trabalhar com o segmento orientado. Agora sim eu vou explicar a razão de eu ter escolhido esse título para a nossa aula. Quando nós fizemos AC sobre AB, tá aqui, ó. Estou marcando aqui em vermelho para lhe chamar a atenção aqui. Quando nós fizemos AC sobre AB e desmembramos isso aqui para o lado direito, fazendo C menos A e B menos A, isso só deu certo porque eu olhei para os segmentos envolvidos me movimentando no mesmo sentido. Então veja que eu fiz primeiro AC, depois eu fiz AB. Por que isso faz diferença? Porque quando eu olho para o AC nesse sentido, na hora em que eu transformar isso numa conta de subtrair, isso vai virar C menos A, porque a conta é sempre final menos inicial. Da mesma forma, quando eu fiz AB, a conta de subtrair que vai corresponder a isso é B menos A. Se eu tivesse feito AC dividido por BA, eu teria transformado esse denominador em A menos B. E aí tudo ia dar errado, todas as contas iam sair erradas. Ou seja, essa técnica é uma técnica bem legal, prática, mas você precisa obedecer à orientação. Então, se você começa a olhar o primeiro segmento num determinado sentido, você vai com todos os outros pedaços do segmento no mesmo sentido. Então, eu poderia ter feito CA sobre BA? Sim, poderia, mas não poderia ter feito CA sobre AB. Então, é imprescindível para que tudo isso dê certo que você sempre respeite a orientação do segmento. Se você quiser saber como esse resultado está associado a médias ponderadas e como eu vou usar esse resultado para calcular as coordenadas
do baricentro de um triângulo, assista às próximas aulas.